Oi, gente, Erasmo de Oliveira, Miau, bom dia, Miau repórter aqui de novo. Sabe o que acontece? Eu às vezes até me atrapalho um pouco, que eu quero falar um pouquinho sobre o assunto de um vídeo anterior, depois eu vou entrar no assunto desse principal. Os animais, eles têm poder de cura, sim, sabe por quê? Da mesma maneira como Deus fez a previsão de colocar elementos de medicina nas plantas. Todos os remédios que a gente conhece são extraídos da natureza, de algum mineral, de algum vegetal. E os animais também foram dotados de poder de cura, até pela convivência deles com o ser humano. Então, só para pontuar isso daí, que eu acho que eu esqueci de falar no vídeo anterior, mas realmente é uma provisão de Deus que as plantas e os animais tenham poder de cura, apesar deles terem sido criados antes do pecado do ser humano. Ninguém foi expulso do paraíso a não ser o ser humano. E eles continuaram lá. Mas, enfim, eu só queria te dizer uma coisa. Muito obrigado, por favor, desculpe. Isso é educação, não é verdade? Por que o Ministério da Educação, as secretarias municipais de educação, todo mundo que fala que é ligado à educação, que na verdade é ensino, e as pessoas falam como se fosse educação. Então, sabe o que eu penso? Quem que educa realmente um ser humano? Quem que realmente molda esse ser humano? Se não é o medo e a dor, se não é a vida. Agora, uma maneira muito legal de você contornar problemas mais sérios, de você não ter que sofrer para aprender, quem sabe se você, por exemplo, colocar um animal de estimação na vida dos seus filhos, será que eles vão aprender a dar carinho, a cuidar de alguém que está dependente deles? A manter limpa, passear, dar comida, dar água? Será que é assim que você vai ser tratado na sua velhice? Será que esse é o segredo? Porque hoje em dia é a coisa mais bonita separar uma família. Sabe, uma denúncia falsa numa delegacia destrói 50 anos de convivência, vai cada um para um lado, destrói patrimônio, vira uma confusão danada. E aí, sabe o que vai acontecer? Que já está acontecendo. A gente já está vivendo uma segunda, uma terceira geração de filhos de divórcio, de gente que não tem parâmetro na vida, que não tem um colo de uma mãe e não tem a firmeza de um conselho de um pai. Então o que acontece? São pessoas que saem gritando pelo mundo, que são propensas a ser dominadas por governos, por influências, por uma série de coisas que você vê. Olha o mundo como está. Então, essa previsão de que esse mundo ia chegar nesse estado já existia lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que as pessoas teriam personalidades terríveis. E sabe qual foi a provisão de Deus para isso? Para as pessoas que estão ficando cada vez mais solitárias, deprimidas, cada vez mais gritando palavras de ordem, mas nas quais elas nem mesmas acreditam, que diante do mundo inteiro elas são poderosíssimas, são guerreiras, são empoderadas, são independentes, e a hora que se trancam no quarto choram. Ou então já se tornaram psicopatas mesmo, nem percebem nada do abismo que estão afundando, né? Então, já que a presença de um outro ser humano está tão difícil, conviver entre humanos é difícil, será que o fato de você adotar um animal, cuidar dele, porque ele vai ter sempre amor incondicional por você, ele vai te aceitar do jeito que você é, sem julgamento. Então ele vai te dar uma oportunidade, pelo menos, de você não falar algum dia: ah, mas ninguém me deu uma chance. Ele está te dando uma chance. Aparecer um cachorro, um gato aí na sua porta, andando em cima do seu muro, você adota e vai aprender a ter carinho, a ter o calor humano que o próprio ser humano já perdeu. Então, é um conselho prático que eu estou te dando. Em vez da gente ficar blá, 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 debatendo o porquê da arte, sabe, se eram os deuses astronautas, qual é o sexo dos anjos, gente, sabe o que você faz? Pelo amor de Deus, adota logo um bicho, para de frescura, sabe, você não está fazendo favor para ninguém, você está fazendo um favor para si mesmo. Então, em vez da gente ficar aqui filosofando, procurando texto bíblico, procurando artigo científico, eu te digo uma coisa, eu acho que uma das melhores músicas gospel que eu já ouvi é o Monte Castelo, do Renato Russo. Sabe, que o cara nem era um cantor gospel, mas ele fez uma música muito bonita a respeito de textos bíblicos. A música Jesus Cristo, do Roberto Carlos, por exemplo, ele não é um cantor gospel. Agora, sabe por que a gente não evolui? Porque fica esse blá, 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 fica a discussão. Não, porque eu quero colocar minha opinião. Gente, quem que está perguntando a opinião de quem? Nem a minha eu estou a fim de saber. Sabe lá o que é isso? Você hoje em dia já não está assistindo mais nem televisão, porque você não está a fim de saber a opinião do jornalista da televisão.
Você está assistindo o YouTube, cara. Então, vamos conhecer um outro lado da vida? Vamos entender uma coisa que talvez até hoje a gente não tenha entendido? Adota um bicho. Ponto. Você entendeu? Adota um bicho. Period. Acabou. E aí depois que você já estiver convivendo com esse animal, inclusive uma dica para as ONGs e protetores. Faça uma adoção temporária. A pessoa levar o animal para casa para ter uma experiência com ele, para falar, olha, passa um fim de semana, gostou? Aí você continua. Já para não ter dificuldade depois de devolver esse animal. Então faz o seguinte, foi alguém visitar a sua casa ou a ONG, seja lá o que for, gostou do animal, teve uma identificação, deu uma química um com o outro lá, leva ele para casa. Se daqui a um tempo você sentir que está com alguma dificuldade para continuar essa adoção, conversa com a pessoa, você ONG, você protetor, você tem experiência. Você pode orientar as pessoas em vez de criticar e em vez de tomar o animal, porque eu vou chamar a polícia, eu vou fazer, vai acontecer, mandar preencher um formulário de 1000 páginas para ver se o cara pode adotar. Gente, o bicho não é propriedade da ONG nem do protetor. Ele é da natureza, ele se vira sozinho. Se você tirou ele da rua, você tem uma responsabilidade. Sabe, você não pode se apossar do animal para fazer lucro com ele. Então vamos fazer isso aí? Eu falo portugatês.com. Entra no site, leia os textos. Não vá só à primeira página. Aprofunda o teu conhecimento para você poder ter condição de fazer uma coisa certa, tomar uma decisão, tá? Depois de algum tempo você querendo se desfazer do animal, eu duvido que você vai querer, que você vai ter uma convivência muito boa, que só quem tem essa experiência que pode te contar. Combinado? Miau, obrigado, até uma próxima.